Receber o diagnóstico de autismo não é o fim, mas é o início de uma jornada. Mas quem cuida de quem cuida? Hoje nós vamos falar sobre a maternidade atípica e a rede de apoio com a nossa querida convidada Valéria Viana. Estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar Abertamente. E hoje nós temos uma convidada muito especial com um tema muito importante que atravessa milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Então, com vocês aqui, Valéria Viana, nossa convidada querida. Seja muito bem-vinda. Então, para mim é uma alegria poder participar, agradeço. Realmente, assim, a gente poder falar sobre a nossa vida e sobre o autismo é importantíssimo. Então, muito obrigada por esse convite. Bom, você é fundadora do TEIA. Eu queria que depois que você falasse um pouquinho sobre isso, pós-graduada em autismo, mãe do Lucas, nível 2 de suporte, e da Sara. Sim. Mãe do Lucas e da Sara. Isso mesmo. Então nós vamos bater um papo bem bacana e bem profundo de um tema tão importante como esse. Sim. Mas antes de tudo, o que nós queremos saber é quem é a Valéria Viana. E olha, profundo, né? Então, eu sou professora, né? Sou bióloga de formação, né? Não atuei, mas tenho a formação. Sou pós-graduada em autismo, como eu falei. Uhum. Sou a mãe do Lucas, hoje com 16 anos, mãe da Sara, mas sou uma mulher que precisa cuidar de si. Sou viúva atualmente, estou noiva, né? Uma outra pessoa, lógico. E sou fundadora e presidente da associação, né? Uma coisa está interligada à outra, né? Como a gente falava, porque a minha vida hoje, ela não é que não exista sem o autismo, né? Porque eu tenho a minha vida, eu sou uma pessoa, né? E estudo, hoje faço pós-graduação em psicomotricidade também. Mas a minha vida hoje tem muito do autismo por causa da associação, por causa da vida do meu filho, né? E a demanda, né? Como é que é essa demanda? Então, como que é essa tua maternidade, essa tua relação? Porque ele é nível de suporte 2. Isso. E depois a gente vai tentar explicar um pouquinho para as pessoas, para todos poderem entender isso, né? Como é que é o teu dia? Como é que você funciona? Loucura, né? Loucura. Como é que você está aqui agora? A vida de uma mãe de autista é bem complicada, porque o autismo, eu sempre falo, ele é diferente, né? Então tem questões que a gente precisa estar sempre ali muito atenta, né? Eles não têm noção de perigo, eles não têm medo de nada, e eles têm seletividade alimentar, eles têm várias questões que acabam fazendo com que nossa vida seja regrada, na verdade, né? A gente não pode fazer o que a gente quer, né? E é muito difícil. Eu acho assim, hoje em dia existe uma linha que fala muito sobre o autismo, romantizando o autismo, e muitos até querendo ser autistas. Recentemente eu vi no Instagram pessoas fazendo chá de revelação de autismo. Então é uma coisa assim absurda. Revelando o nível de suporte. Que o filho é autista. Que o filho é autista. Qual o nível. Aí estoura com aquelas cores coloridas do simboliza o autismo. E assim, romantizando, meu Deus, mesmo. Romantizando e achando aquilo maravilhoso. Não é. A gente sempre fala o autismo, hoje os profissionais têm batido muito nessa tecla, é um transtorno grave do desenvolvimento, né? Então, assim, tem questões que mexem muito com a vida das famílias e principalmente para a pessoa que é autista. Não que eles não sejam capazes, isso também é importante falar. Eles são capazes, eles conseguem, mas é muito difícil. E isso vem para a família
de uma maneira assim muito dura, porque coisas que são fáceis de serem feitas por qualquer pessoa, uma família de autista não consegue fazer. Como é que é a tua rotina? Então, vamos começar essa noite que eu não dormia. Ah, meu Deus. Então vamos começar com hoje, começar com ontem. Ontem. Isso é uma característica, né? Um distúrbio do sono é uma característica do autista. E meu filho, por exemplo, essa noite não dormiu. Não dormiu. E eu também não. E hoje eu tenho várias coisas para serem feitas e eu tenho que estar inteira e fazendo, né? Então, assim, eu queria estar deitada na cama dormindo, lógico que eu queria, mas eu não posso, até porque meu filho requer cuidados que eu preciso estar atenta o tempo todo. Então, hoje eu tinha uma pessoa para ficar com ele, na né? parte da manhã eu tenho sempre alguém, só na segunda que não, porque ele vai na escola, na sala de recurso. Ele não está mais na escola, ele não consegue estar na escola, já está no ensino médio, ele não foi alfabetizado e existe uma questão aí complicada em relação às escolas, que seria um outro podcast longo. Muito assunto. Eu não sei, eu acho que a gente pode esse podcast nós vamos ter um segundo, parte A e parte B, mas vamos lá. Ou terceira. Então, assim, hoje na parte da manhã eu tenho, e mesmo assim, veja bem, não é tão fácil assim. Outro dia eu precisava ir num lugar e eu tentei 12 pessoas para ficarem com meu filho. Caramba! E ninguém podia. Uma não podia porque a família ia chegar, a outra não podia porque estava em outro trabalho. Então, assim, só a 13ª pessoa que pôde ficar com meu filho. Então, não é tão fácil assim, né? Eu até tenho uma pessoa que fica mais, mas é muito complicado porque não é qualquer pessoa que fica com um autista. Tem isso também. Também tem isso. Bem, nem a família às vezes fica, né? Sim. Então é complicado. Na parte da tarde, aí meu filho tem terapia todos os dias, a gente até conversava sobre isso. Ele faz 9 tipos de terapia. 9. E ele faz terapia desde os 3 anos de idade. Então, desde os 3 anos de idade que eu não sei o que é uma vida tranquila desde sem os 3 terapia. anos. E envolve o quê? Fono? Tudo que você imaginar. É fono, psicomotricidade, musicoterapia, terapia ocupacional, ecoterapia, hidroterapia, neuropsicopedagoga, tudo. Então a semana inteira ocupando essas à tarde com terapias, né? E ainda levo ele para a associação e lá também é terapia, né? Lá é terapia. E à não noite? É uma terapia propriamente dita, mas a vivência ali, né? E à noite? Então, à noite eu chego em casa e eu vou cuidar das coisas dele, vou dar janta, vou dar banho e depende do dia. Se ele dorme, né, por volta de 10, 11 horas, eu vou dormir também. Se não, tem que arrumar uma atividade. Então, ele não aceita nada. Ele não vê uma televisão, ele não vê um celular. É o tempo todo do meu lado. Do teu lado. E eu não consigo ver uma televisão. Eu já não sei mais o que é ver jornal há muito tempo. E eu adoro jornal. Não vejo. Ou seja, filmes, a tua vida nem pensar. Tá toda voltada para ele. É isso que se chama de mãe atípica? Sim. É você viver praticamente para o seu filho, coisa que não é saudável, né? A gente também tem que ter um momento para gente. Eu procuro fazer isso. Às vezes eu contrato a pessoa para ela ficar à noite, para eu poder sair num barzinho, para um aniversário. Nesse sábado eu tenho um aniversário à noite, já contratei a menina para ficar, para ir no cabeleireiro, para fazer uma unha. Mas isso não é a realidade de todas as mães atípicas. Você precisa ter dinheiro também, ter condição para você botar alguém lá para ou a rede de apoio, né? Mas você tem que ter recursos financeiros ou uma rede de apoio. E a maioria não tem nenhuma coisa nem outra. A maioria não tem. Não tem. Nem rede de apoio, então, 90% não tem. Eu não tenho. Eu pago alguém para ficar com meu filho. Mas rede de apoio, pessoas que possam ficar porque são da família, não. Eu não tenho irmãos, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho tias, não tenho sobrinhos, não tenho ninguém. Né? Então, eu preciso pagar alguém. E a maioria não tem condições de pagar. A gente, na associação, a gente atende pessoas que não têm nem o que comer, às vezes.
A gente ajuda com cesta básica. Tem uma mãe na associação que tem 3 filhos, 2 autistas. O menor ainda não recebeu o diagnóstico, mas pelo menos TDAH ele é. Ela está com um problema sério na tireoide, pode ser um câncer, e ela não tem como ir ao médico. Então, assim, para mim, às vezes é difícil ir ao médico. Esse mês eu desmarquei 2 médicos porque eu não tive condições de ir. Não teve. Então, assim, quem depende do SUS? Que tem aquele dia, se você não for aquele dia, você não consegue outro. Aí, depois de 6 meses só. Até mais, Até muitas mais. vezes. Tem uma mãe que está para fazer um exame, tem 1 ano. Ela não consegue fazer. E na associação, a maior parte das pessoas são pessoas sem recursos. Sim, Ou a de rede, ou financeiros mesmo. Só voltando um pouquinho sobre a questão da mãe atípica, né, que eu acho importante falar, vou falar dessa questão também, é que coisas simples para todo mundo, para uma mãe atípica é difícil. Outro dia eu estava falando, se eu tiver com dor, eu vou ali na farmácia, vou comprar um remédio, porque eu não tenho remédio em casa, vou ali. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ver se meu filho está bem, se ele vai aceitar ficar, se naquela farmácia tem fila. Se tiver uma fila, eu não consigo ficar com ele ali, porque ele não dá conta de ficar numa fila, né? Como eu falei sobre restaurante, né? Eu quero... hoje eu vou no restaurante, ou eu não tenho nada, não tive tempo de fazer nada em casa. Vamos no restaurante, no self-service para comer, né? Eu não posso fazer isso. Meu filho não senta numa mesa de um restaurante para se alimentar. Então, ele foge. É uma vida completamente diferente do que a gente está habituado. Sim. Eu vou numa festa, sou convidada para uma festa. Eu, Valéria, só posso ir numa festa onde as pessoas saibam que ele é autista, compreendam o comportamento dele, porque senão as pessoas olham de maneira... Pô, que isso, né? O que está fazendo aqui? Olha só essa criança, tipo assim, a mãe não educou essa criança. Porque trouxe, né? Por que trouxe? E às vezes sabe que é autista e... Nossa, para que trouxe? Para que trouxe? Né? E, além disso, tem que ser um lugar fechado. Porque se eu for num lugar aberto, meu filho foge. E vai pra rua. Não tem noção de perigo. Então, assim, eu ando na rua com ele, eu não ando normalmente. Você tá com teu filho, mesmo que seja pequeno. Dá a mão? Não, dá a mão, ou nem dá a mão, a criança vai do seu lado. Eu não, é segurando mesmo. Segurando mesmo. Se ele tiver uma desregulação, que é a crise, né? Não é crise, é desregulação no meio da rua. Eu sozinha com ele. Ele tá maior que eu. E tem isso, né? Ele tá crescendo. Ele tá crescendo e é uma força. Então, a vida de uma mãe atípica é atípica. É atípica. É diferente. É diferente. A maternidade já é diferente mesmo, né? Naturalmente, né? Mas a mãe atípica, por exemplo, se eu morro amanhã, quem vai ficar com meu filho? Eu tenho uma filha que já se comprometeu. Mas e as famílias que não têm? O maior medo de uma mãe atípica é com quem vai ficar meu filho, se ninguém dá conta dele. A gente hoje está pensando muito em casas assistidas, que eu acho que é um outro momento para a gente conversar sobre isso. Eu tenho pedido isso aos políticos, porque depende deles isso, né? Então, assim, é uma questão que tem que ser falada, né? Se essa mãe fica doente, a mãe é solo, não tem rede de apoio, faz o quê? Tem uma estrutura com pessoas que consigam cuidar. Isso. Seria a casa assistida. Mas e hoje, que não existe? Não existe. Eu, quando passo mal, gente, eu não posso deitar. Outro dia eu estava passando muito mal e eu não conseguia deitar. Com vontade de vomitar e tudo, e eu não conseguia. Por quê? Porque meu filho demanda um cuidado que eu não posso deixar ele. E esquecer que ele está ali. E aí, voltando ao que você falou no início, né? O pessoal fazendo chá de revelação, romantizando isso. Pois dentro de uma realidade tão dura, difícil, complicada. A gente falava, eu não posso fazer uma viagem. Vou fazer uma viagem. Eu fui para a praia no final do ano com meu filho. Eu aluguei uma casa que tinha muro, que tinha uma piscina rasa, um lugar onde não tinha como ele fugir. E fui com o meu noivo e com minha filha e o filho dele, que seria o meu suporte.
Se não for assim, eu não tenho como ir. Ah, vamos pra praia. Não é assim. E deu certo? Deu certo. Que legal. Que bom. Mas precisa se estruturar, se organizar. Eu digo que eu faço quase que uma operação de guerra. Tem toda uma preocupação. Toda uma preocupação. Eu fui no Congresso Nacional de Autismo, né? Agora, recentemente. Eu precisei de 4 pessoas para ficarem com meu filho. E uma era minha filha, a outra era meu noivo, que são pessoas que ele está acostumado. Mas assim, eu tive que planejar tudo, o que ele ia comer, a roupa que ele ia vestir, o que ele ia fazer. Então, assim, não é fácil. Não é um desgaste emocional enorme. Desgaste. E lá, toda hora eu assim, como é que será que ele tá? Toda hora eu ligava, toda hora eu recebia um áudio, um vídeo, né? Então eu preciso estar acompanhando mesmo que de longe. Então é muito difícil. Vamos voltar àquela pergunta que você me fez, que eu já esqueci, da associação. Eu também já esqueci. Era da associação. Ah, da associação, né? Como que ela se mantém? Então, nossa associação é sem fins lucrativos, né? Você falou sobre a quantidade de pessoas. Sim. Foi isso. Hoje a associação tem mais de 800 cadastrados, na verdade, né? Então a pessoa se associa e aí a gente tem o cadastro dela lá. Ela pode participar de todas as atividades da associação. Nós temos passeios, temos festas, temos eventos variados, palestras, cursos, recreação, né? Passeio de trenzinho. Aí essas pessoas podem participar. Podem participar. Todas as pessoas que são associadas podem participar. O centro de atendimento, que foi uma loucura minha, porque eu sou assim, eu cismo com as coisas que eu faço. Nós começamos em 2015, temos 11 anos de existência, né? E em 2017 oficializamos a associação, porque para tudo tem que ter um CNPJ, até para fazer uma camisa e ter desconto, né? E oficializamos, e eu nessa época eu falei assim, vamos abrir um centro de atendimento. Aí as meninas que fundaram comigo, são 2, né, falaram, você é louca, você não vai fazer isso. Como que a gente vai fazer isso? Nós não temos dinheiro, uma associação sem fins lucrativos, a gente estava até começando, na verdade. Nós começamos com 22 famílias. Que desafio, hein? Era um desafio. E aí eu falei assim, não, eu tenho muitos amigos, vou chamar meus amigos para serem voluntários. E nós começamos assim, né, com psicólogos e com professores. Começamos dessa forma. E hoje nós atendemos cerca de 200 autistas entre crianças e adolescentes. Temos um grupo de autistas adultos com mais de 30. Já fizemos o segundo grupo de atendimento, que é uma reunião de convivência mesmo, né? Um grupo de convivência com uma psicóloga, Kátia, que é maravilhosa. E estamos começando agora um grupo de adolescentes. Então, este centro de atendimento... Esse sim é para famílias que necessitam desse atendimento porque não possuem recurso. Então, a maioria ou todos que são atendidos pela associação são pessoas que não têm recursos financeiros. Para pagar um plano de saúde, às vezes até tem uma situação, mas não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, porque hoje os planos exigem 2 vidas. Como que uma família que ganha um salário mínimo... Teria que ter pelo menos 2 vidas. Não dá conta. Não dá conta. Quanto que gastaria uma pessoa? 35 mil o tratamento hoje de um autista. Por mês? Por mês. O mais barato, 10 mil. Caro. O mais barato, 10 mil. Então a pessoa teria que ter pelo menos 10 mil reais todo mês, só para isso. Só para isso. E essas pessoas Tirando medicação, que mês passado eu gastei mais de R$1.000 com medicação com meu filho, porque além da medicação que ele usa, que é cara, e fica doente, e você precisa de outros remédios, eu gastei mais de R$1.000 mês passado. E se a pessoa não tem uma associação como essa, como que ela faz? Não faz. Não faz. Não faz. Por isso que hoje nós temos muitos autistas adultos que não tiveram tratamento nenhum. E aí não conseguiram se desenvolver. O nível 1 vai, porque ele vai se desenvolvendo junto dos outros. Ele vai se adaptando, principalmente né? a mulher, porque o autismo feminino é diferente. Já se sabe hoje, existe um estudo sobre isso. Então, a mulher, ela tem uma célula, quer dizer, todas as pessoas humanas têm uma célula espelho, chama assim. E essa célula espelho é que faz com que a gente imite as pessoas. O que as pessoas fazem, a gente consegue imitar por causa dessa célula espelho.
A mulher tem essa célula preservada no autismo. O homem não. Não. Então o homem vai ter mais dificuldade, principalmente quando eles são pequenos, eles não imitam. Eles não conseguem imitar. A menina, normalmente o autismo feminino é nível 1. E como ela consegue imitar, passa despercebido. Ela vai se adaptando Ela ao vai se meio adaptando, ali. Ela vai aprendendo, vai o comportamento das observando. pessoas E vai e repetindo. E aí ela fica mais funcional. Sim. Né? E aí ela passa despercebida, até porque a mulher sempre é mais tranquila, mais recatada. Hoje em dia nem é tanto, né? Mas antigamente, essa, né? Mais culturalmente, tímida, culturalmente tem isso. E aí Então, os meninos são mais agitadinhos ali. Sim. A maior parte são meninos. Meninos. São De homens. cada 5 autistas, 4 são meninos. Isso realmente é verdade. E uma menina. Na associação com 800 famílias... praticamente meninos para Sim. 20% meninas. Sim. Na associação, eu acredito que a gente, de 800, tenha 100 meninas, provavelmente. A maioria meninos. Foi até engraçado que agora, recentemente, eu perguntei, porque eu queria dar umas pastas que a gente tinha recebido da Frozen, e aí eu perguntei para uma terapeuta, quantas meninas você tem? Ela falou, nenhuma. Porque realmente a maioria é meninos. E existe um estudo aí, porque se sabe hoje que é genético. Então, o estudo é em relação ao DNA. Do porquê que a maioria é meninos e... Mas isso ainda está... São estudos são feitos constantes, mas ainda temos muita coisa para saber e descobrir. Muita coisa para descobrir. Que a gente não sabe. Eu posso falar hoje coisas com vocês que amanhã, de repente, a gente vai descobrir que não é. Eu fiquei encantada no congresso, é lógico que muita coisa eu falei, nós estamos no caminho certo, né? Muita coisa a gente já sabia e a gente já trabalhava, só se aprofundou, mas existe muita coisa vindo aí. Muitos estudos, muitos se estuda cientistas. bastante sobre autismo hoje em dia, né? Hoje muito. Até porque dá dinheiro, né? Ainda tem esse detalhe. Hoje o autismo... Tem uma demanda. Tem. E as ganha clínicas, mesmo. né, especializadas em Ganham atendimento. muito dinheiro. O terapeuta ocupacional e fono são os profissionais que mais recebem. Porque não tem. Você procura um terapeuta ocupacional em Teresópolis, nas particulares. Mercado, né? Você não acha? Não acha. E agora foi a primeira faculdade que tem TO agora em Teresópolis. A Unifeso abriu e agora a Estácio também. A Estácio também abriu, pois é. Mas não assim, tinha. precisava. E fono eles vão ter que abrir. Porque precisa, não tem também. Se uma clínica particular precisa, se aquele profissional saiu, ela fica desesperada. No congresso, eu fiquei impressionada. As pessoas que iam dando palestra, teve uma pessoa que era dona de uma clínica, e ela falou assim, quem é terapeuta ocupacional? 6.000 pessoas no congresso. Quem é terapeuta ocupacional e quem é fono? Poucas pessoas levantaram a mão. Ela virou e falou assim, no final me procura. Porque não tem. Mas eu tô meio chocado com essa informação que você falou dos valores. Sim. Né? Então, se eu fosse falar de um jeito politicamente incorreto... Sim. Né? Data vênia, que fique gravado que eu vou falar algo politicamente talvez incorreto. Né? Tem uma diferença entre o portador do espectro autista pobre e do rico. Sim. Do que não tem recursos e do que tem recursos. Sim. Sim, porque você proporciona um tratamento de alto nível se você tem recursos. Aí vai para os Estados Unidos, porque lá o tratamento realmente é de alto nível. Mesmo onde você mora, você vai conseguir pagar profissionais, você nem precisa de clínicas, né? Você vai pagar profissionais que estão muito à frente e você vai ter o melhor tratamento possível. Você vai fazer dietas, né? Que é muito comum, dieta no autista, dieta sem glúten e sem caseína. Maravilhosa. Tá, mas quem consegue? Eu fui fazer com meu filho, eu não pude pagar, porque um biscoitinho, R$30. Um pacotinho de biscoito. Então, assim, meu filho não vai comer um pacotinho de biscoito. Então, o leite, por exemplo, que é a caseína do leite, não pode leite de vaca. Então, tem que ser um leite nem de soja, não pode, porque a soja também tem uma questão hormonal aí. Eu vou comprar de castanha? Nossa. Vou comprar um leite de castanha? Sabia que existia. Existe, amêndoa, castanha, são leites vegetais. Então, assim,
Como que você São paga caríssimos, isso para são uma caríssimos. criança que só toma leite, porque tem criança com seletividade alimentar que só toma leite? É muito triste. Então, quem que não tem recurso vai conseguir fazer uma dieta? Vamos fazer um processo com ele, vamos retirar os metais pesados do organismo. Tá, quem que vai pagar um médico para fazer esse procedimento e com que dinheiro você paga isso? Eu não tenho condições, eu tenho 2 matrículas na prefeitura, hoje eu sou aposentada, eu não tenho condições de pagar um tratamento desse. Que dirá as famílias que nós atendemos na associação, que muitas vezes não tem nem o que comer? E aí a importância das políticas públicas. Sim, Dos políticos estar muito atentos a isso. A gente bate muito nisso durante esse tempo todo de 11 anos de existência. Nós pedíamos uma clínica que atendesse os autistas, porque não tinha um profissional. Gente, no CAPSI tem uma psicóloga maravilhosa, Cida, eu falo o nome dela porque ela é maravilhosa, mas tem uma profissional. Não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Você não tem fono, você não tem psicomotricista, você não tem psicólogo para crianças. Você vai ter na saúde mental para os maiores, mesmo assim não são especializados em autismo e não adianta, gente. Você pega um fisioterapeuta, ele precisa entender sobre o autismo para poder atender aquela criança ou aquele adolescente ou aquele adulto autista. Uma pessoa que é fisioterapeuta e não tem a menor noção de autismo, não consegue. Ele não vai fazer o que esta criança precisa, porque aí você tem uma questão também muscular, que é uma característica do autista, né? Então ele vai andar na ponta do pé, ele não vai ter força na mão, tem Precisa diferenças. ser especializado. Precisa ser especializado. Um profissional para atender um autista, ele precisa saber o que ele está fazendo. Não pode ser qualquer profissional. O profissional pode ser maravilhoso. Um fisioterapeuta mas ele não vai no foco. Mas é algo muito pode ser um específico. fono maravilhoso. Mas pro autista você tem que entender. Se ele se desregular, o que você faz se você não tem o menor conhecimento do autismo? Ele pode se morder e tirar pedaço, ele pode bater a cabeça e abrir a cabeça, ele pode quebrar alguma coisa dentro do consultório e que pode se machucar, pode cortar. Meu filho outro dia pegou, eu não estava em casa, estava com a menina, ele se desregulou, ele pegou uma jarra de vidro que ele vivia ali, ele nunca tinha mexido. Na época que ele estava com outro medicamento e que ele estava com uma certa agressividade, eu digo que não é agressividade, é resposta ao que está sendo demais, ele pegou e jogou no chão, ele se machucou, ele cortou em 3 lugares. Então, assim, a menina que estava com ele logo foi, porque está acostumada e logo viu, e quando eu cheguei eu logo fui ver, não foi nada grave, foi, né? Mas um profissional dentro de um consultório, ele é um profissional, está dentro de um consultório, se ele não souber lidar, pode acontecer alguma coisa grave. Então, o profissional, ele precisa saber o que ele está fazendo, ele precisa entender sobre o autismo, ele precisa se especializar em autismo. Mas é o que eu falo, dá dinheiro. Porque hoje dá dinheiro. E Valéria, você está falando aí, né? Tanto o profissional precisa conhecer, mas também a mãe, né? Sim. E como foi esse começo, né, dessa jornada com o Lucas? Como foi? Como isso começou? Em que momento você percebeu que tinha algo diferente? Então, é muito comum que alguns autistas têm um desenvolvimento praticamente normal. Por que eu digo praticamente normal? Porque até com 6 meses você já começa a observar sinais de autismo. Porém, uma pessoa que não tem conhecimento vai passar despercebido. É aquele triângulo que falam, né, do olhar. Tem uma questão dessa, né? Tem assim, uma criança que está sendo amamentada e não olha para a mãe, é um alerta. A criança que você chama e não olha para você, e você fica chamando, e ela não olha para você, é um alerta. Uma criança que não brinca adequadamente com brinquedos, é um alerta. Uma criança que põe a mão no ouvido e que não aceita murmurinho, muita gente, não aceita colo. Meu filho, por exemplo, adorava ficar no berço. Eu achava aquilo tão maravilha, calminho. Não, era o autismo, né? Não aceita muito contato, não aceita ficar muito no colo.
É um alerta. Só que você não pode fechar o diagnóstico aos 6 meses. Você tem que avaliar, Precoce, você tem né? que, né? São só sinais. no São começo. sinais, pode ser outras coisas. Uma criança que até 2 anos não fala é um alerta. São os marcos infantis, né? Sim, que você tem que estar ali. são os marcos do desenvolvimento. desenvolvimento, E aí, a criança que não é autista, ela vai seguir os marcos do desenvolvimento. Ela não tem o seu tempo. Isso não existe, tá, gente? Tem os marcos do desenvolvimento. O autista, não. Ele vai se desenvolver no tempo dele. E aí, É um ele outro pode alerta. começar a falar na vida adulta. Ele pode aprender a ler e escrever na vida adulta. Passar por tudo e só lá, quando ele tiver com seus 20 anos, conseguir. Você não pode olhar para uma criança autista e exigir que ela tenha o mesmo desenvolvimento que uma pessoa que não é autista. Então, assim, o que aconteceu, né? O Lucas teve um desenvolvimento praticamente normal, eu não tinha conhecimento. Eu tenho vídeos e fotos mostrando ele fazendo essas coisas, inclusive ele ficava fazendo barulhinhos, né, cantando, né, imitando, fazendo sons, mas ele falava 4 palavras. Eu achava aquilo, professora, eu achava aquilo meio diferente, né? Como assim, só 4 palavras? Era bolo, bola, mamãe e papai. E a médica, na época, dizia que era normal, que até hoje a gente escuta isso, tá? Pediatras falando assim, é normal, o menino demora mesmo a falar. Tem o tempo preguiçoso, dele. Ele já tem o estava tempo com dele. quantos anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 para 2 anos e meio. Não falava. Isso não é normal. Uma criança com 2 anos tem que estar falando tudo. Se não está falando, pelo menos um atraso na linguagem ele tem, que tem que ser visto. Pode não ser autismo, mas tem que ser E visto. quanto mais cedo você conseguir manejar isso daí, melhor para a criança. O autista, quanto mais cedo você tem esse intervir, tem esse diagnóstico, o melhor desenvolvimento dele. Se ele não tiver uma comorbidade, eu vou voltar como foi com o Lucas, né? Se ele não tiver uma comorbidade, do nível 3 ele pode chegar ao nível 1. O nível 3 é o mais grave e o nível 1 é o mais Ele leve, pode né? chegar no nível 1 Pode se chegar. Com tratamento. Diagnóstico precoce. Precoce, com terapias e sem comorbidades. sem comorbidade. Se ele tiver comorbidades, aí já vai ser um pouco diferente. Mas meu filho, o primeiro diagnóstico foi nível 3, hoje ele é nível 2 por causa das terapias. Tratamento. Então são sinais de alerta São sinais de alerta que você precisa. que os pais precisariam pelo Estar menos atentos. minimamente saber. Sim, e mas a estar maioria Não sabe. não sabe. Sabe? Eu não sabia. Professora, bióloga, estudei desenvolvimento humano, nunca ouvi falar sobre autismo. O que eu sabia era de Felipão, que faleceu agora, aos 44 anos, filho de Margarete, que foi uma perda, assim, né? Até um abraço para Margarete, que é nossa querida. Foi aquela que começou, né, a falar sobre autismo em Teresópolis, há 40 anos atrás. E que não tinha nada, não se tinha conhecimento, não se tinha nada, né? Ela abriu Naquela a PAI, época ela abriu a PAI, né? E ela foi aí nessa luta que não era fácil porque não se tinha nada, né? Hoje a gente Não se tem... falava, não se ouvia Não. falar. do autismo. Eram excluídos mesmo, ficavam trancados dentro de casa, as famílias tinham vergonha, tinham medo, né? Bem, então o Lucas teve esse desenvolvimento aparentemente normal, eu não percebi nada, talvez hoje eu tivesse percebido, só que as 4 palavras que ele falava, ele parou de falar aos 2 anos e meio. Parou, ficou mudo, não falou mais nada. E ele só foi retornar, né, essa fala, começar a falar novamente aos 6 anos de idade. Dos Só que 2 aos 6 anos. Sem falar. Ele às vezes fazia ecolalia, repetição, né, do que as pessoas som. falam, O som. mas não era uma fala, não era uma comunicação. Ele só repetia, às vezes música, ele cantava, mas ele estava repetindo, estava fazendo uma ecolalia. Aos 6 anos, mas eu, professora tem isso, você vai puxando, né? Eu comecei a puxar dele, não, o que você quer? Eu sei que você quer, mas você precisa me falar. E um belo dia na escola, no Carmo, ele queria batata, eu fui até a cantina, levantei ele e falei, pede. E ele falou, batata. E eu fiquei enlouquecida. Eu falei, como assim? Só que o menino não ouviu. Eu falei, Lucas, o tio não ouviu, você vai ter que pedir de novo. Ele falou, quero
batata. Uau! Ele sabia falar. E o que o coração, como o coração Nossa, fica nessa hora? Gente, nossa, assim, ganhou o prêmio, primeiro lugar de... Então, assim, ele sabia falar. A partir daquele momento, ele entendeu que ele falando, ele tinha o que ele queria, ele começou a falar. Só que, assim, nesse caminho, né? Ele ainda não falava, 2 anos e meio, não falava. Ninguém sabia o que ele tinha, achavam que ele tinha síndrome teratogênica, que é do álcool fetal, achavam que a mãe tinha tomado medicamento na gravidez, pode ser drogas, bebida, né, medicamento. Eu fui atrás, que aí eu fui correr, eu sou assim, né? E descobri que não, hoje eu tenho certeza que ela também é autista, porque eu a conheci na época. Você conheceu? Conheci, A gente vi o comentou isso, que ele é comportamento. adotado. Sim, no início eu Acho falei que que os nós dois. falamos, né? Sim. Eu falei que os dois são adotados. Mas ninguém sabia, né, o que ele tinha, ele não melhorava e eu já desesperada, sem saber o que Você fazer. conseguiu falar saber da mãe? Saber da mãe, falei com a psiquiatra que atendeu a mãe, porque a mãe viveu num abrigo também. Então eu consegui levar isso para o Rio. Eu levei 2 médicos no Rio, 2 especialistas, um neurologista e um geneticista. Eles bateram o olho em Lucas e falaram assim: ué, ninguém te falou que este menino é autista? Porque ele tinha todas as características. Todas. Eu não sabia, eu não conhecia. Todas. Ele era nível 3. Já nível 3, né? Nível 3, Mas há 16 anos atrás a informação não chegava nas pessoas. Não, como hoje, né? eu fiz o normal, eu fiz biologia e eu não vi nada disso. Então, assim, eu não tinha... Imagina uma pessoa que não tem estudo, não lê, não tem conhecimento. Que não tem acesso. Não tem acesso. Porque tem muita gente que não tem acesso nenhum. Uhum. Então, assim, a partir dali, e aí Vivi me conhece, eu fui correr atrás. Eu falei, eu preciso aprender para ajudar meu filho. Eu preciso saber o que é isso. Quando esse médico falou isso pra você, ora, ele tem todas as características. Como assim que você não viu? Do autismo. Isso foi chocante pra você? Então, foi, lógico, porque eu não tinha conhecimento. Então, o que é autismo? Né? Ele me falou, o que é? Esse comportamento dele que eu não conseguia lidar, porque era uma coisa assim, ele quebrou minha casa inteira. Eu tinha bibelô, na época era a época de bibelôzinho, né, de R$1,99, porta-retrato que eu amo, eu tinha um monte, né, meus armários eram trancados, até do quarto era trancado. Hoje não tem mais bibelô. Não tem, mas tem porta-retrato. Tem. E não tenho mais os armários trancados, né, graças a Deus ele se desenvolveu e tá bem, né. Mas, então assim, o comportamento dele era uma coisa assim, eu fiquei chocada, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Mas aí eu descobri que a síndrome teratogênica que achavam que ele tinha era pior. Porque não tinha como se desenvolver, ele chega até um certo ponto e não tem um desenvolvimento. E o autismo tem. Então eles conseguem. Só acalentou um pouquinho o coração. Deu um alívio. Embora fosse uma coisa que me deixou, lógico, que desesperada, porque eu entrei, antes de ter o laudo, eu entrei em depressão profunda. Porque eu não sabia como lidar com aquele comportamento. Imagina uma criança de 3 anos quebrando a casa inteira. Eu tinha uma televisão de tubo, que era o mesmo tamanho do tubo, era o tamanho da televisão. Com 2 anos e meio, ele jogou no chão. Ele pegou e jogou no chão. Eu não conseguia tirar do chão. Ele subia em cima de qualquer coisa. Comportamentos que uma criança típica não teria. Isso. Exatamente. E você já tinha visto. outra filha, então você tinha uma experiência. Já tinha acompanhado. E aí eu fui estudar. Eu falei, eu preciso saber. Eu preciso conhecer. Como que eu vou lidar com meu filho? Como eu vou ajudar meu filho? Que aí eu comecei a descobrir que o autismo tinha como, porque tinha terapia, né? Tinha um tratamento, que ele tinha condições. Como que eu vou trabalhar com meu filho se eu não tiver conhecimento? E aí, gente, tudo quanto foi curso eu fiz, de todas as metodologias e ciências, fui para o Rio, para Niterói, trouxe gente, porque aí quando a gente abriu o centro de atendimento aqui,
aliás, antes, a associação mesmo, antes do centro de atendimento, não existiam profissionais capacitados aqui em Teresópolis, não existiam mesmo, não existia clínica, nada. Eu trouxe do Rio, eu trouxe de Niterói. Acho que a primeira palestra de autismo mesmo, fomos nós que trouxemos uma especialista de Niterói. Então, assim, eu fui fazer cursos, né, fora daqui, e aí, para que eu pudesse ajudar meu filho, mas, na verdade, acabei ajudando muitos, né? Exatamente. Hoje as pessoas me procuram, né? Procuram a associação pedindo ajuda, pedindo conhecimento, e graças a Deus eu posso, através da experiência do meu filho, que é o que eu digo, todo conhecimento que eu tenho não é nada, porque teoria é teoria. Eu tenho vivência. Eu tenho a teoria e tenho a vivência. Então, hoje eu posso falar para uma mãe, porque meu filho era nível 3. Se ele fosse nível 1, eu até digo isso, Deus sabe das coisas, né? Não foi fácil. Mas se hoje eu posso falar para uma mãe de nível 3, foi porque meu filho foi nível 3. E eu passei por isso tudo. E aí vocês conectam, né? Vocês, né, têm a empatia. Sim, então, a gente vive a mesma coisa. Vive a mesma coisa. Você identifica. consegue identificar, consegue se identificar. Ela consegue se identificar com você. Sim. Isso traz pertencimento. Exatamente. É isso. Isso é bacana. Você não é só uma técnica, ou a dona, ou está explorando alguma coisa, mas você está... Ali é a sua vida, a sua experiência, né? Mesmo. Existe um autor que ele fundou uma abordagem da psicologia que se chama a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Que é quando você transforma uma dor num sentido para sua vida. Você fez isso? Fiz isso. Eu fiz isso. Você transformou Sim. uma dor em algo Maior, né? maior. Muito Que é o maior. sentido para sua vida. Não é que não tenha dor, né? Isso também, assim, a gente precisa falar que tem horas que... Tem momentos, eu até disse, eu não vivo um dia de cada vez, eu vivo um momento de cada vez. Tem momentos muito difíceis, mesmo meu filho hoje, nível 2, melhor, mas tem momentos muito difíceis, muito doloridos, e muitas vezes eu choro muito, não posso nem falar que eu fico emocionada. Fica à vontade. Mas o sentido é maior, sabe? Porque além do meu filho que precisa de mim, tem muitas pessoas que precisam. Então a gente levanta todo dia, a gente continua. E eu vejo que é um momento de cada vez mesmo, porque às vezes meu filho estava falando com ela. Às vezes eu chego na terapia e digo assim, olha, hoje está difícil. Ele está muito agitado, ele não está aceitando nada, ele está socando, né? Porque a adolescência trouxe um pouco disso. Ele entra na terapia, no final da terapia, a terapeuta me entrega a ele e diz assim, hoje foi ótimo. Ele foi 100%. Então, é um momento de cada vez, não é nem um dia de cada vez. Eu aprendi com o meu filho isso, a viver o momento de cada vez. E a gente hoje, lá na associação, a gente falava sobre a mudança daquelas crianças que estão lá com a gente, que não teriam oportunidades, que não teriam nada na vida assim, de terapia, né? Não estou falando nada na vida de terapia. E a gente vê crianças que chegaram lá difíceis, que não aceitavam nada, porque é assim em alguns casos. E hoje você vê aquela criança, você nem acredita como essa criança modificou, como ela agora aceita, como ela entra na sala, como ela aceita a terapia, ela aceita o toque. Tem criança que não toma banho de chuveiro, porque é como se estivesse enfiando agulhas, que dirá um abraço, não aceita. E a gente vê depois do tratamento que isso é possível. Então isso é muito gratificante. Eu digo, a gente não recebe nada, é trabalho voluntário. Eu trabalho quase que 24 horas, porque meu celular não para, são 200 mensagens por dia. Mas assim, eu não ganho um centavo para fazer o que eu faço. Muito pelo contrário, gasto. Mas eu ganho ao ver aquelas crianças se desenvolvendo. Ao ver aquela mãe que chorava sem saber o que fazer, sabendo como lidar com o filho, sendo acolhida. Eu recebi uma mãe que ela falou isso, ela falou assim, meu Deus, eu não sabia nada, que bom que você está me orientando. Então agora eu vou passar a fazer diferente com meu filho.
E aí, quando a mãe faz diferente, o filho também fica Responde porque diferente, responde ao que a mãe fez, né? É isso aí. Ah, ele não aceita a palavra não. Por que eu vou falar não? Eu tenho que dar limites, mas eu posso fazer de outra forma. E a gente vai dando esse caminho. E aí a criança vai aprendendo. Então, é aí que eu ganho. É nisso. E assim, a gente falou aqui em alguns momentos, né, de níveis de suporte. Mas muita gente não sabe essas diferenças. Você conseguiria, assim, minimamente, né, que a gente sabe que explicar na prática, assim? Sim. Como... Isso está no DSM-5, né? Que é o livro que fala das doenças, né? Manual dos transtornos mentais. Né? É importante falar porque as pessoas não conhecem assim, né? Sim. Tem os níveis hoje, isso foi modificado, a gente chamava de leve, moderado e severo, né? E aí caiu por terra isso porque isso não diz o que é o autismo. Primeiro que o autismo, assim, você tem várias realidades. Mesmo o autista nível 1, você vai ter várias situações. O nível 2, várias situações. Nenhum autista é igual ao outro, até porque nenhum ser humano é igual. Então, você vai ter realidades diferentes, dificuldades diferentes, sensibilidades diferentes. Mas acharam melhor até que tirasse esse leve, porque é leve para quem, né? É leve para quem? O termo leve, né? Leve para quem? Não é, né? E para a própria pessoa que tenha, vai ter outras dificuldades, né? Então... não é. E não abrange mesmo, né, o que é o autismo. Então, passam-se a se chamar nível 1, nível 2 e nível 3, relacionado a suporte e comunicação. Então, o nível 1... O quanto que eles precisam de suporte... E o tanto que eles têm de comunicação. Como eles conseguem se comunicar. Né? Isso. Sei. Então, o nível 1 seria aquela pessoa que consegue se comunicar. Muitos, principalmente se for mulher, fala a beça e fala bem. Alguns de nível 1 falam, mas falam meio robotizados. Tem uma fala meio assim robotizada. Às vezes para e pensa um pouco no que está falando, porque está processando aquilo, né? Alguns têm um processamento mais lento, né, na fala. Então, o nível 1 ele vai se comunicar. E em relação ao suporte, normalmente não precisam de ajuda para nada. Uhum. Fazem sozinhos, todos conseguem operar. Atividade de vida diária tranquilo, autonomia bem na escola, acompanha a turma. Muitos são aqueles que tiram as maiores notas, porque existem alguns que têm realmente um QI acima da média, né? Então, tem o hiperfoco, e aí essa questão do hiperfoco seria outro episódio. As altas habilidades. Altas habilidades. Que não é obrigatório ter, porque as pessoas falam muito, tem altas habilidades, então é autista. Não mesmo. E nem o nível 2 e o nível 3 dificilmente terá altas habilidades. Não terá, praticamente. Tem muitas dificuldades. Mas só na questão das altas habilidades e do hiperfoco, é importante falar que às vezes eles sabem muito de um determinado assunto, mas atividades de vida diária, coisas práticas do dia a dia, eles não sabem. Não conseguem. Tipo, pegar um copo d'água, pegar a água, levar lá no filtro e botar água. Não vai saber fazer isso. E vai te falar o tamanho do planeta, de que ele é feito, qual a distância dele para a Terra, vai saber isso tudo. Uhum. Então, é muito a ser falado, né? E há também certas ponderações ou críticas à questão também dessa classificação dos níveis de suporte. Então, existe. Porque poderia se especificar, há quem já especifique o nível 1, por exemplo, mas com... determinando, né? Então, que há altas habilidades ou que tem dificuldade de comunicação, que esse não tem dificuldade. Então, porque a gente bota tudo num pacote, né? Então, é um espectro, né? Isso provavelmente ainda vai... Então, ter já ajustes, existe, né? Agora um estudo que eles estão tentando fazer essa separação. Mas só para a gente explicar o nível 2 e o 3, né? O nível 1, então, boa comunicação e pouco suporte, quase nada. Nível 2, precisa de suporte para algumas coisas, outras não, faz sozinho, meu filho mesmo, faz café para mim na cafeteira. Quem olha meu filho não diz. Ele varre a casa para mim, se eu precisar. Ele lava a louça.
Ele adora, por sinal, fazer essas coisas, mas não foi alfabetizado e tem uma dificuldade enorme na comunicação. Faz muita ecolalia, responde, fala. Agora ele começou a responder, tem 2 anos. Ele não respondia quando você perguntava as coisas, ele falava por conta própria. Mas se você perguntasse, ele não respondia. Tem 2 anos que ele começou a responder com limitação. Não é? Você me pergunta uma coisa, eu saio aqui falando um monte, né? Ele não. Ele responde o que você pergunta. Isso também é uma característica do autista. É a coisa direta. Você perguntou, ele responde pragmático, né? Pragmático. Ele vai você não me perguntou nada além, você me perguntou só aquilo. Ele tem uma rigidez ali, né? Tem uma rigidez. E o nível 3, que aí sim, ele é não verbal e ele vai precisar de apoio para tudo. Tem alguns que são verbais? Poucos. Vai falar muito pouco, muitas coisas muito sem sentido, a maioria não verbal mesmo. E a gente tem hoje, por isso essa classificação vai mudar, o autismo profundo, que é aquele mais grave. O Filipão que faleceu era autista profundo. Então você, hoje a gente já ouviu falar, semana passada eu ouvi, falar que os cientistas estão tentando separar em 4. Já tem. Mas nem vai ser 4, gente, porque na hora que realmente começar eles vão ter que mudar, né? Essa literatura sobre autismo vai ter que mudar, porque a realidade é outra e vai precisar realmente aí. Agora, com esse conhecimento, eles vão precisar modificar essas coisas todas, né? E eu acredito que isso ainda vai. O nível de suporte 2 e 3, eles são mais evidentes. Sim. O que careceria, talvez, de uma avaliação também? Mais o nível profunda, mais né? profundo é o nível 1, para saber. Sim. Eu não sei se eu falei besteira aqui agora. Acho que todos requerem uma avaliação profunda, né? Mas o 2 e o 3, o que chamam-se de 2 e 3, eles são mais evidentes. Sim. No 1 tem nuances diferentes. Tem pessoas assim, tem juízes, tem médicos que são autistas e que passam até despercebido. Mas o que acontece com o autista? As conexões cerebrais são diferentes. Então, assim, você olha para a pessoa, até porque o autista não está na cara, né? Não. Mas as conexões no cérebro são diferentes e muito diferentes. Eles sentem e experimentam o mundo de maneira diferente. Então, embora ele seja um juiz, eu estava até ouvindo um juiz autista falando da dificuldade que ele tem quando ele está ali num julgamento e fica um monte de gente falando. Ele não consegue focar, porque o cérebro dele não dá conta, porque ele recebe todas as informações ao mesmo tempo. Muito ruído ali e atrapalha. Para ele, o cérebro do autista, ele recebe todas as informações ao mesmo tempo e na mesma intensidade. Isso qualquer autista. Então, é como se estivesse socando tudo ao mesmo tempo. São todas aquelas informações, é a luz, é o cheiro. Se torna insuportável. É insuportável. Os autistas que são verbais e adultos, eles dizem que dói. Dói, é dor mesmo que eles sentem. Então, assim, embora passe despercebido, o cérebro, as conexões são diferentes. Ele sente, ele experimenta de maneira diferente. Agora, o nível 2 e o nível 3, é muito comum que você leve no médico e na primeira consulta ele dê o laudo. Ah, pode? Pode. Porque se a mãe chega, a gente até quando procuram antes de levar no médico, a gente fala, filma o comportamento dele. Vai filmando essas coisas que ele faz. Você chega no médico com a filmagem daquele comportamento específico. Você relata para o médico tudo o que ele faz, porque é comportamental. O autismo, ele não é físico. Você não vai fazer um exame e vai detectar o autismo. Ele é comportamental, você vai observar. As avaliações são assim, né? Então, assim, a mãe vai e relata, mostra os vídeos. A escola tem um papel importantíssimo. Normalmente, as escolas encaminham, porque elas veem a diferença em relação às outras crianças e fazem um relatório. Então, a mãe chega com o relatório da escola. Vários comportamentos, né? E a mãe vem falando, e o próprio médico observa, igual foi com meu filho, observou meu filho, viu? Na hora. Vai fechar o laudo. Agora, o nível 1, você vai ter características que são comuns no TDAH.
e também no autismo. Na esquizofrenia e também no autismo. E a na importância de um bom bipolaridade, diagnóstico. Né? E Pois é. Porque tem sintomas sobrepostos ali com outros transtornos também. Exatamente. E ele pode até ser autista e ter uma E comorbidade. ter a comorbidade. E que é muito comum a associação do TDAH. TDAH com autismo. Parece que são 50%. Sim, o TDAH é muito comum, a deficiência intelectual é a maior, É a né? maior. É a maior. Epilepsia é muito comum também. Não sei te dizer exatamente quanto, minha cabeça é tanta coisa para guardar aqui. Muitos números. Mas é muito comum, mas esquizofrenia também é comum, bipolaridade também é comum, né? Então, assim, mais a deficiência intelectual e TDAH mais, Os né? mais frequentes. né? São os mais frequentes. É muito comum que o autista tenha uma comorbidade. Foi o que eu falei antes. Não existe remédio para autismo. O remédio é para as comorbidades. Então, meu filho toma medicação porque ele tem TDAH e deficiência intelectual. E aí, por causa do comportamento, ele precisa do medicamento. Certo. Uma pessoa que é só autista só precisa de terapia. Não precisa de medicação. medicamento. Os medicamentos são por conta Para Da as comorbidade. Autismo não Não tem cura, medicação. não tem existe. medicação. É. Não existe medicação para treinamento de autismo. habilidades. Treinamento de habilidades. Fono. Exatamente. Por aí vai. E as, Fono é importantíssimo. A gente ficaria aqui mais uma hora fácil, né? eu quero fazer... As mães fazem terapia? É pedir demais, né? Não é. É necessário. Eu faço. Você faz? Faço. Mas assim, o que acontece? Não consegue, né? Não consegue. Você já tem que dar Se conta você de tem 10 mil coisas. Além de não ter tempo, porque você só pode... Eu faço terapia na hora que meu filho está na terapia. Eu não consigo em outro momento. Então, assim, ou a mãe faz, lá na associação nós temos psicólogos que atendem as mães também. Ou a mãe faz no horário que o filho está em atendimento ou não faz. A mãe que tem uma situação vai pagar alguém e vai. Sim. A mãe que não tem nem consegue pelo SUS. Não consegue. Não consegue. Difícil. A gente não tem vaga ali para muita gente. São 800 famílias, né, não gente? É verdade. Os É, planos de saúde estão começando a ser obrigados ou estão... São obrigados. São obrigados, obrigados. né? São obrigados Teve até a dar discussões aí terapia. recentemente. Eles queriam tirar, né? Queriam As tirar. 2 vidas foi por causa disso. Antes você conseguia fazer. As 2 vidas. As 40 horas acharam... Já- 40 horas, que é do ABA, é uma ciência É uma- aplicada. Não são todas as terapias que trabalham com 40 horas, né? A gente até comentava isso. Meu filho não faz atendimento ABA. Um profissional ou outro tem. Eu tenho ABA, curso também só de pra ABA. pessoal, é uma técnica... É uma ciência, específica aplicada. É comportamental. Comportamental. Para né? nível 3 é assim sensacional. Nível 1 eu já não vejo assim, a não ser que o comportamento seja realmente muito restrito, né, e não aceite. Aí você, Tem uma coisa que nós conversamos anteriormente sim, que me deixou bastante chocado, que você disse que 70% dos casamentos o marido sai de casa isso, por conta dessa questão. sim. É isso mesmo? É isso mesmo, 70%. Pelo menos a última que a gente soube foi isso, né? Pode ser que tenha aumentado. Aí a mãe fica Sozinha. sozinha. E sem rede de apoio. Porque a maioria das famílias não querem ou não aceitam que aquela criança é autista ou não conseguem. A avó tem muita idade, não tem como ficar. Não tem um irmão ou a tia tem a sua vida, trabalha. Ou então não quer. Também tem isso. E tem famílias que não aceitam. A gente recebe pessoas lá que a mãe diz assim: ninguém na minha família aceita que meu filho é autista. Acho que eu sou maluca e que estou procurando o pelo em ovo. Mas isso já ouvi muito. O pai, então, não aceita de jeito nenhum. A maioria dos homens não aceitam que o filho é autista. Que não aceitou. Não aceita. Não aceitou. E aí, existem 2 razões para esse homem sair de casa. Primeiro, o comportamento do filho e a não aceitação desse diagnóstico. E a segunda, que a mulher passa a viver para ele. Para o Ele filho. perdeu a Ele mulher. perdeu uma Perdeu a esposa. esposa. Para ele, É. ele perdeu a esposa porque a Exatamente. esposa passa a ser... E aí ela tá, função. até porque ela tá cansada, Cansada, mesmo, ela não exausta. tá aguentando, porque ela tá sozinha segurando tudo. E ela tem uma questão
Gente, o índice de suicídio com mães de autistas é altíssimo. Porque ela não dá conta, porque é pesado demais. É pesado demais. E se você não tem o apoio do seu marido, que era é o pai da criança, que tinha que estar ali do seu lado, nossa, Quem gente. mais, né? Eu tive depressão profunda com comportamento, mas eu tinha um marido maravilhoso, que ele me ajudou, sim, mas e quem não tem? E muitos pais estão dentro de casa e não querem saber. Desses 70, tem os outros. Os 30% que Tem uma percentual é que não sua quer responsabilidade. É. Eu tô indo trabalhar. Então, Exatamente. E é com você. Eu vou dar o alimento, eu vou pagar as contas e você se vira com a criança. É Isso é isso. muito comum. É difícil o pai que realmente pega junto. gente, nós estamos... Infelizmente. Eu não sei se emocionados, chocados ou o quê. Temos, né? Mas temos é um trabalho assunto- enorme pela frente. Um trabalho enorme, um assunto que fervilha Sim. e que já faz parte significativa da população mundial Sim. e que precisa ter olhos para quem está dentro da bolha, ou seja, desse universo, Sim. e para quem está fora da bolha que acha que isso não é problema dele, que isso não é, Mas vai ser. mas vai ser. Toda família daqui a um tempo vai ter um autista. Isso, os estudos estão mostrando isso. Então, assim, as escolas cada vez com mais autistas, as igrejas estão chamando igrejas. a gente para poder dar palestra, Porque não para poder sabem saber também lidar. como lidar. Não sabem É isso lidar aí. e cada vez mais. Aham. Os clubes, né, agora até tem uma carteirinha que as crianças estão indo, os clubes precisam aprender a lidar. As praças, os parquinhos, as crianças, os adolescentes e os adultos, porque é importante falar isso. Não é porque deixou de ser criança que deixou de ser autista. Ele se torna um adolescente, ele se torna um adulto e ele se torna um idoso. Valéria, a gente vai precisar conversar de novo. Vamos Não vai marcar ter um jeito, outro. né? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. A gente Tem trouxe muito uma assunto. lembrancinha para Uma você, lembrancinha de pra- coração. Nossa, eu faço coleção de caneca, eu amo. Pode falar, agradece muito. Que lindo. Muito obrigada, Muito de mesmo coração. essa presença. A gente sabe que a sua vida é muito Eu visitei a atarefada. associação, eu fiquei encantada, fiquei emocionada, como eu vi tudo lá. E o seu amor pelo que você faz. Pelo seu filho Sim, e pelo que você faz. Foi lindo. obrigada. Obrigada. Eu agradeço demais, agradeço ter vindo. Foi um prazer conhecê-la, né? Porque a gente se conheceu no encontro do estadual. Ela estava Ah, lá, Marido dela meu estudou marido estudou comigo. lá e ela foi se divertir um pouquinho, né? Naquele dia lá. Isso. De vez em quando eu pago alguém e vou. E foi assim um prazer conhecê-la lá e depois lhe receber na associação. Ela pôde ver o que é o nosso Muito nosso bacana. espaço, né? E Sensacional. pra gente, assim, realmente é uma alegria poder falar. Porque cada vez que a gente fala, a gente está modificando um pouquinho a sociedade. Porque Sem a dúvida. sociedade começa a entender um pouco mais e a acolher. Eu acho que o principal é isso. Os autistas têm direitos, eles são pessoas e eles precisam ser acolhidos. E principalmente a família. Né? Se o autista está se desregulando na rua, a mãe vai ficar desesperada. Se você tem um conhecimento, mesmo que seja mínimo, você não precisa ajudar com a criança, porque a mãe vai saber, mas você precisa dar apoio a essa mãe que está ali desesperada. Uhum. Então, quando a gente fala que a gente fala num local onde outras pessoas fora da bolha escuta, a gente está transformando um pouquinho essa sociedade, é isso que a gente quer. Então vamos fazer isso, Olhando falar pra fora aquela- da bolha. Olhando Sim. para aquela câmera, o que você falaria? A pergunta é assim: o que você falaria para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico do seu filho? Aí eu mudei agora aqui a pergunta. O que você falaria para a mãe e para o pai? Sei. Então, para a mãe eu digo Porque a o nossa seguinte, pergunta já está implícito. Essa coisa. A A mãe, gente né, coloca toda. já em cima Mas da não. mãe. Não. Tá, Pros fala pais. Pros pais, né? É. Eu acho que a primeira coisa que eu falo sempre quando uma família me procura é dizer que a primeira pessoa que precisa acreditar naquela criança são os pais. Os autistas, eles são capazes,
eles são pessoas que precisam de um atendimento especializado, mas eles podem tudo, eles podem estar onde eles quiserem. Mas a primeira pessoa que precisa acreditar é a mãe, é o pai, é a família, e fazer todo o possível para que essa criança se desenvolva. Vocês não estão sozinhos, é possível, a criança vai conseguir, e nós estamos lá na associação para o que você precisar. Não é o fim do mundo, não é a morte, porque muita gente diz que está de luto. Não é a morte, a gente sempre diz, a primeira reação é de luto, mas depois é luta diária, sim, não é fácil, mas você não está sozinha, é possível, lute pelo seu filho, ele vai conseguir, e você também. É isso, e a gente está lá para o que precisar. A gente vai... Pais, não larguem suas esposas, lutem pelos seus filhos. Por favor. A gente vai colocar o @ da instituição e tudo mais depois lá no YouTube. Então, estamos aqui interrompendo, não terminando esse episódio, né, do Pode Falar Abertamente. E eu queria lembrar a você que é de graça você apertar o dedinho aí para curtir esse episódio, para seguir o nosso canal, para comentar também, colocar as suas dúvidas ou as suas perguntas ou seus elogios ou suas críticas, seja lá como for. Então não esqueça de comentar, compartilhar e curtir. Estamos juntos para mais... Iremos para mais um novo episódio. Você está já convidada para participar aqui com a gente. Já temos que ver uma agenda. Do Pode Falar Abertamente, aonde a psicologia encontra vida e vice-versa. Muito bem. Muito obrigada.